acredite, estou aqui ao teu lado e vou te ouvir. Venho consolar teu coração. Fale-me do teu sofrer, busque a mim, basta querer. Posso restaurar a tua vida. Aleluia, 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 aleluia. Homens fracos, creio em mim, toda dor há de ter fim. Sou de Deus e trago a luz ao mundo. Todo pranto há de secar, a esperança vai brotar. Sinta minha presença em tua vida. Aleluia, 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 Boa tarde a todos. Mais uma tarde abençoada para todo mundo. Boa tarde. Hoje o capítulo é o 2, né? Amor e força. E aí a gente vai fazer a prece e a leitura para que a gente possa começar as nossas atividades. Então, Mestre amado Jesus, amor de nossa vida, te agradecemos pela oportunidade de aqui estar, pela oportunidade de refletir sobre as mensagens que vêm do alto, que nos enchem de fé e de esperança. Pedimos a permissão dos mentores espirituais desse estudo, que nos intua a entender e a colocar em prática o que aqui vamos estudar. Gratidão, meu Senhor, e que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá. Amor e força. Vou chamar isso aqui para perto. A força do amor que dimana de Deus vitaliza o universo e movimenta a vida. Estabeleceu as leis que equilibram o cosmo e regem os destinos. Predestinou o homem para a glória estelar e programou todos os critérios da evolução. Aglutina as moléculas através da coesão e espalha os elementos mediante repulsão. No caos aparente, organiza novas estruturas e impõe ordem graças ao fatalismo que a tudo comanda. Essa força do amor é responsável pelo primeiro movimento e surgimento de tudo. Sendo o amor a manifestação da sabedoria divina, a sua é a força para o progresso e a felicidade. Há muitos homens que acreditam apenas na força. Constroem impérios que o tempo come e fomentam guerras que deixam escombros e cinzas. Interessante esse trecho aqui, né? Vou até repetir. Ó.
Há muitos homens que acreditam apenas na força. Constroem impérios que o tempo consome e fomentam guerras que deixam escombros e cinzas. À medida que a sua força se expande e atemoriza, mais necessidade tem da força para preservar os domínios, que depois lhes escapam, frustrando-os e levando-os ao desespero, à alucinação, de certo modo alienados que são. A força vence, jamais convence. A força domina, mas nunca felicita. A força se impõe, não é recebida. A força se gasta, permanece a vida. O amor é arte, o amor à arte conquista a beleza. O amor ao trabalho favorece o progresso. O amor ao bem ilumina o mundo. O amor ao próximo dignifica a vida. A força que se instala, dominadora, não logra tanger a cítara da emoção de quem lhe submete para um poema de ternura. O amor inspira a sinfonia. O amor transforma o humus em perfume. A força esmaga a violeta que se esvai em aroma. A força tiranizante subleva a quem sofre o guante, né, a mão de ferro, a manopla. O amor que reina desenvolve o júbilo de quem lhe experimenta a governança. Quanto mais grandioso é o ser, mais eloquente é a sua capacidade de amar. O inverso é também real. Quanto mais primitivo o indivíduo, mais dominador através da força. O amor, a força, brutaliza, selvaja. A força do amor dulcifica, aprimora. A força das hostes, né, do exército de Átila, passou. O amor do Cristo permaneceu. Foi, portanto, com muita prioridade que o evangelista João anotou no capítulo 4, versículo 8 da sua primeira epístola. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Quem ama a paz não se opõe apenas à guerra, vive em harmonia com a vida. Então, vamos aí às reflexões. Interessante desse livro é o jogo de palavras com que Joana se utiliza, para fazendo assim um paralelo, né? Amor e força. E começa dizendo que a força do amor que emana de Deus, né, vitaliza o universo e movimenta a vida. Aí, quando chega em nós, preferimos utilizar a força do que o amor. E aí ela faz aí uma reflexão que eu gostaria de ouvir a de vocês, por favor. Eu continuo com a mesma dificuldade de sempre, encontrar soluções ou respostas para que coloque esse amor, esse chamado amor em prática, em em um mundo onde os mais fortes escravizam e se sobressaem sobre os mais fracos. Eu ainda não consigo encontrar eu ainda não consigo vislumbrar esse mundo, sabe? Onde esse amor, simplesmente o amor prevalece. Eu ainda estou procurando um meio de de libertar-se da tirania, da opressão, não seja ainda pela força. Ainda.
esse amor que ela fala é o amor de Cristo, não é o amor humano. Sei que é o amor de Cristo. Quando um dia todos nós amar como Cristo amou, aí a tirania com certeza vai se acabar. Nós não vamos precisar perdoar, porque nós não teremos mágoa. Porque se amamos, não teremos mágoa. Então, por que perdoar? Não teremos o que perdoar. Eu sei que às vezes a menina diz assim que eu vivo num mundo de utopia, mas eu acredito muito que um dia nem haverá grades, porque não haverá criminosos. Eu acredito nisso assim piamente. Não agora. Eu sei que não agora, porque agora o que nós precisamos, principalmente, eu vou dizer por mim, é nós desenvolver. Não sei bem se essa é a palavra, mas comigo eu acho que é essa que funciona. Desenvolver o alto amor. Porque Jesus diz, nós dizemos que amamos a Deus. E Deus diz, amar o próximo como a ti mesmo. Mas se eu nem me amo, eu tenho assim comigo que amo o próximo. Mas a mim me falta o alto amor. Eu não me amo. Eu sei disso. Nem precisa ninguém me dizer. Até porque assim, minha filha mais velha, que sempre que conversa comigo, ela sempre diz que esse negócio de eu me menosprezar, que ela diz, ninguém menospreza a senhora. A senhora mesmo se menospreza, a senhora não se dá um valor algum. Então, se eu não me dou nenhum valor e me menosprezo em todos os sentidos da vida, em tudo, então é porque eu não me amo. Porque se eu me amasse, eu não me menosprezava, eu não ia me sentir menor do que ninguém, e eu me sinto menor do que o outro. E isso é de qualquer pessoa. Eu sempre acho que todos estão acima de mim. E às vezes até um bem assim que me acontece, algo de bom, eu não acho que mereço. Então isso é falta de quê? Falta de amor comigo. E aí eu sempre me questiono quando eu vejo dizer amar a Deus em primeiro lugar e amar o outro como a ti mesmo. E assim, eu digo, é muito. Eu tenho esse amor por Deus, eu tenho esse amor pelo outro, mas falta o amor por mim, que eu acho que talvez seja o principal que me falte. É esse auto-amor e o autoconhecimento. Eu não sei se está dentro do contexto, mas era o que eu tinha para acrescentar. Eu também acredito, Expedita, que um dia nós não necessitaremos mais de grades, que um dia nós viveremos naquele mundo, conforme aquela canção que o Lennon canta, né, do Imagine, um mundo onde não haja divisões, onde não haja barreiras, onde não haja preconceitos, também acredito, até porque foi o próprio Jesus que prometeu nas suas bem-aventuranças, né, que herdariam a terra, todos aqueles que fossem brandos, humildes, pacíficos, misericordiosos, etc, etc. Mas eu não acredito que esse mundo seja possível sem que haja o expurgo, sem que haja o expurgo daqueles que ainda se contrapõem a essas determinações, orientações divinas. Então eu acredito, penso que nós estamos passando por um grande expurgo, e esse expurgo é necessário. Porque a gente sabe que o mundo de regeneração não será um mundo formado de espíritos santificados. Não, mas será um mundo formado por espíritos que já trazem em si, ou que trarão em si a vontade de mudança, né? O que a gente vê que não existe em muitos desses corações que ainda estão mergulhados nessa atmosfera
de agressividade. Então, é aquela coisa. Eu acho que eu ainda penso que esse mundo de agressividade ainda é necessário a força. Edu, a gente quase não está te ouvindo. Deu para entender a ideia aí, pelo menos do que eu falei? Eu falei que eu acredito sim que na existência desse mundo no futuro, onde não hajam divisões, onde não hajam grades, onde não haja escravidão, onde não haja. Mas eu acredito que só será possível que esse mundo seja consolidado com o expurgo desses espíritos que ainda insistem, né, na maldade, na perversidade, porque foi o próprio Cristo que falou nas bem-aventuranças que aqueles que forem puros, misericordiosos, bondosos, esses herdariam a terra. E a terra não será herdada por essas criaturas ainda extremamente perversas que ainda habitam o planeta. Então, eu acredito que nós estamos passando pelo expurgo, e esse expurgo é necessário, né, para que o planeta Terra possa um dia chegar a essa condição de mundo de regeneração, que será habitado por aqueles espíritos, não que já estejam puros ou santificados, mas por todos aqueles que já tragam em si o desejo de se tornarem melhores. A nossa dificuldade em amar, Edu, é porque o que é que nós entendemos de amor? O que é amor para nós? É aquele amor do que é meu, né? Me dá a ideia de posse. É um amor mais orgulhoso. O que nos impede de amar, como diz aqui, é o nosso orgulho mesmo. Porque a gente diz, eu amo meus filhos, eu amo meu companheiro, minha companheira, eu amo meus irmãos. Então, a ideia que a gente tem de amor é esse, é daquele apego, de querer estar perto, de querer de matar ou morrer por ele, né? É esse amor, esse amor que a gente conhece, é completamente diferente do amor que o Cristo nos ensina. E daí a nossa dificuldade, porque a gente tem ainda que vencer essa barreira do apego e de achar que eu só devo amar, né, o próximo, mas aquele próximo que está bem próximo de mim, aquele que está mais distante, aquele que detona tudo, aquele que é perverso, que é mau. Eu não tenho condições de amar aquela pessoa, aquela criatura, porque a ideia que eu tenho de amor é outra. Aí, quando a gente entender, né, a gente vai conseguir amar ao outro. Eu só penso assim, eu vejo nisso, a nossa dificuldade realmente de amar inclui aí o orgulho, o egoísmo, o milindre. Ai, como a gente é melindroso, Jesus amado. Então, é essa barreira que nos impede de conhecer esse amor que está lá, nas bem-aventuranças, como, né? E nós estamos aí nesse olho do furacão aí. E se a gente não se esforçar um pouquinho mais, nós vamos ser expurgados também, né? Nesse moi que está aí. Embora não saiamos fazendo a maldade escancarada, como tantos outros fazem, né? Que a gente tem conhecimento. E aí, mas a gente também ainda está longe, está bem longe, a gente já não faz mais aquelas maldades todas que é escancarado aí, que a gente vê diariamente, constantemente, a gente já não faz mais, mas também não conseguimos dar um passo para frente, paramos ali. Não faço mais isso. Pois vai lá e dá um abraço naquele que está fazendo, vai lá e reza por aquele que está fazendo a maldade, vai lá e perdoa, entende que ela ainda não chegou a um entendimento, não vou nada, ou não, e não vamos. Né? Nós estacionamos nesse ponto de amar apenas a quem é bom para nós, a quem nos pertence, que está pertinho de nós, e o resto que lute.
né? Quem quiser que se melhore, quem quiser merecer meu amor, que faça por onde. Pensa muito assim, age muito assim. Porque nós ainda não entendemos, né, essa questão. É como a questão do perdão. Não passa pela nossa cabeça perdoar, porque, para nós, perdoar significa esquecer a ofensa, fazer de conta que aquilo não aconteceu, fingir que não doeu, que não magoou, e que para eu perdoar, eu vou ter que conviver com aquela pessoa como antes, e não é assim, né? Não é assim. Só que o nosso pensamento ainda é voltado para isso. Mais uma vez, nosso orgulho ferido. Porque se eu digo que perdoo a quem me fez uma ofensa, quem me agrediu, a quem, né, de uma certa forma, me tirou do prumo, dá a ideia de fraqueza. Como é que você aceita uma coisa dessa? A pessoa fez o que fez e você dá seu perdão. Começa logo com essa sensação de que a gente é um fracassado, é um covarde. Que a pessoa que me agrediu, que me ofendeu, ele merece que eu faça pior com ele. Então, é daí o fato da gente não ter esse amor ainda para compreender essas situações de cada um. Mas quando é a gente que apronta, né? Quando é a gente que escorrega aí, vacila, a gente quer que as pessoas entendam. Eu não estava no bom momento, foi uma fraqueza da minha parte, errar é humano, e fico ali, né? Acerando ali, esperando que as pessoas entendam o meu ponto de vista, que me perdoe, me dê uma outra chance. É sempre assim. Então, o que nos impede de atingir esse amor, ter essa força do amor, né? Porque força para nós significa a brutalidade, é eu mostrar que eu sou maior do que você, tenho mais força do que você, a minha opinião é que vai valer, a sua não é nada. Então, vira e mexe, vai e vem, norte, sul, leste, oeste, nosso orgulho nos impede até de pensar na possibilidade de amar alguém que a gente não suportou ouvir nem o nome. Não quer ver nem a figura da pessoa, banhada em ouro, como a gente costuma dizer. Então, é isso. Quando a gente conseguir entender isso aí e lutar contra esse nosso orgulho, essa nossa mania de se achar o filho preferido de Deus, né? A gente se achar assim, entender que nós somos minúsculos diante de todo o universo, diante de tudo, né? A gente reconhecer a nossa insignificância nessa questão do orgulho, né? Que não leva a nada, aí talvez a gente comece a pensar diferente, a agir diferente, mas vamos lá. O que é que vocês acham disso? Concorda ou sem corda? E ainda tem mais. E quando tem uma pessoa ou outra que faz isso, que realmente perdoa aquele que ofendeu, dá a mão na hora da necessidade, leva milhões de pedradas. Eita, mas fulano é besta. Depois de tudo que fulano fez, cicrano fez, fulano pega, vai fazer isso. Eu fazia nada, eu virava as costas, eu não queria nem saber. Quer dizer, além de não fazer, ainda critica aquele que um em um milhão faz. Critica, às vezes até xinga, fica com raiva da pessoa e ainda diz assim: tomara que ele faça de novo, só para ver se ela cria vergonha na cara. Porque isso aí, homem, como é que a pessoa fala um negócio desse? Tomara que faça de novo ou faça pior do que já fez, para ela aprender a lição, porque se não for assim, não aprende mesmo. E outro, eu sempre assim, só uma vez o padre fez essa pergunta, e isso me ficou na minha mente até hoje. Que, assim, amar quem nos quer bem é fácil demais. Amar quem a gente quer bem é fácil demais. E qual mérito nós temos em amar quem nos quer bem? Qual é a dificuldade? Nenhuma.
Nós temos que amar realmente aquele que nos ofendeu. Ali sim vai ter o mérito. Vai ter o mérito de você amar quem te ofendeu. Mas é amar verdadeiramente. Não é dizer que eu amo fulano. Não. É de coração. Amar verdadeiramente. E esse amar verdadeiramente, só quem sabe é a pessoa e Deus. Que os outros vão julgar. É fingimento. Ela não gosta dele assim, não. Depois do que ele fez, é fingimento. E às vezes a pessoa ama de verdade. Às vezes, assim, vamos dizer, aquilo que lhe machucou, que lhe doeu, passou. E para aquela pessoa realmente passou. E a pessoa consegue amar quem lhe ofendeu, sim. E talvez não todos, mas algumas pessoas conseguem amar, sim, mesmo sendo apedrejado. Mas se Cristo foi crucificado, vivo na cruz, quem somos nós para não querer levar uma pedrada? É aí onde entra o milindre, né? Que Jesus não tinha e nós ainda temos. E às vezes a gente também nem se importa com o que o outro diz, que o que vale é o seu coração, a sua intenção. Eu não sou muito adepto desse lado romanceado da doutrina, não, sabe? Que às vezes a gente adota. É aquele exemplo daquela mãe que leva o filho para tomar uma injeção. Né? O filho esperneia, esperneia, a própria mãe sente a dor na hora de aplicar a injeção no filho, mas ela vai aplicar essa injeção, segura o filho aos berros para não tomar a injeção, mas mesmo assim ela segura, mesmo sabendo que vai doer, porque ela sabe que é para o bem dele. Então o amor ele pode se manifestar através dessas formas mais que a gente acredita serem mais estúpidas, né? Porque se a mãe ficasse com peninha, não, não vou aplicar a injeção nele não, porque vai doer, ela não faz isso, ela permite que ele sinta aquela dor, porque sabe que aquela dor vai proporcionar a cura dele. É por isso que eu continuo ainda, posso estar equivocado, posso, que ninguém é perfeito, mas dentro da minha ideia, do meu raciocínio, todas essas formas de agressividade que a gente está vindo aí, no fundo, são manifestações do amor que vai vir através, que não veio pelo caminho da dor, mas vai vir pelo caminho da dor. A humanidade precisa passar pela dor, porque não aprendeu pelo caminho do amor. Então, no fundo, tudo é amor, tudo vai terminar, né? Porque é aquela coisa, a gente não aprende a humanidade não aprende pelo caminho do amor e vai ser necessário aprender pelo caminho da dor. Né? Eu penso assim, agora, um outro ponto, eu penso que não que nós estejamos numa condição lá, essas Coca-Cola toda, mas eu penso que pelo nosso desejo de fazer essa reforma íntima, porque a gente que se dedica a um estudo desse, pleno meio-dia, podia estar dormindo, sei lá, a gente já tem esse desejo de fazer essas reflexões, de fazer essa mudança. Eu penso que a probabilidade de nós sermos expurgados é bem pequena, porque analisando de uma forma macro, o grau de perversidade dos espíritos que estão encarnados aqui na Terra é muito grande. Nós somos verdadeiros São Franciscos, comparados àqueles que estão ainda promovendo essas perversidades. E como eu falei, né, o mundo de regeneração não vai ser aquele mundo de espíritos santificados. Agora, quando o planeta Terra chegar à condição de mundo regenerado para passar para mundo divino, aí a gente não vai ter espaço não, do jeito que a gente está aqui hoje. Né? Mas existe aí todo um caminho ainda a ser trilhado. Eu acredito que nós estaremos, né, nesse novo mundo. Eu não acredito, eu pelo menos não quero acreditar que nós seremos expurgados para esses mundos primitivos, onde estão aqueles que perpetram deliberadamente toda essa carnificina, toda essa violência, né? Porque existem espíritos muito brutais. Um cidadão quarteja uma criança, estupra uma criança de 4, 5 anos, né?
e comete os mais absurdos. Uma criatura dessa é muito primitiva em relação a gente. E outros crimes que a gente vê no noticiário. Eu estava assistindo aquela série lá que você falou, Tremembé, o caso daquela Elisa Matsunaga, ela além de matar o camarada, ele quarteirou ele todinho, colocou dentro de uma mala, quer dizer, é um espírito ainda que está com um grau de primitivismo muito grande, né, em comparação a gente. Né? Então eu olho sempre quem está assim, a retaguarda da gente, não que eu me sinta superior, não é isso. Mas se a gente for analisar numa visão mais ampla, né, nós já estamos nesse processo de reforma, de regeneração. Né? Eu penso assim, né? Então, eu acho que no final das contas, tudo colabora para o bem, né? Até mesmo o suposto mal, né? Está dando livro de essa questão, né? O mal, o aparente mal, ele está assim a serviço do bem, sem nem perceber, está colaborando para o bem. Deixa eu só abrir um parênteses aí com uma coisa que acabou de acontecer. Eu estou aqui no trabalho. Enquanto o Edilson falava de Tremembé, a minha impressora ligou e começou a imprimir papéis do nada. E toquei em alguma coisa. O que será que você falou que não gostaram disso? Ah, meu irmão, sei não. Sei não. E eu olhei o papel, só tem 2 pontinhos na folha. Está todo branquinho, 2 pontinhos. Oi? Eu não te ouvi bem, é como se o som tivesse meio abafado, eu não consegui te ouvir. Estou dizendo que enquanto o Edilson falava da tragédia de Tremembé, a impressora ligou do nada, eu estou distante dela, ela ligou e foi imprimindo folhas avulsas, e a única coisa que saiu da folha foram 2 pontinhos pretos. Não sei se tem alguma ligação com o que Edilson estava falando, se gostou, se não gostou. Achei bem estranho. Eu sinceramente não sei. Você sabe que eu falei alguma bobagem, hein? Não, eu acho que não. Eu acho que você colocou corretamente. Realmente são coisas absurdas que se fazem que não dá para gente. Como é que se perdoa uma pessoa que esquarteja a outra, coloca numa mala, sai pelo elevador, linda, leve e solta e ainda põe dentro do carro? Realmente tem que estar com o sangue muito frio para fazer isso. É isso que eu estou falando. Não fazendo julgamento dessa moça, né? Mas assim, analisando de uma forma mais geral, a gente vê que o planeta ainda está sendo habitado por espíritos ainda bastante primitivos, né? Bastante primitivos. Então, às vezes a gente se subestima, às vezes a gente se coloca como espírito muito. Sim, ainda temos as nossas deficiências, que são inúmeras. Mas é como eu digo, o simples fato de nós estarmos impulsionados pelo desejo de querer mudar, de querer se tornar uma pessoa melhor, eu acho que já nos habilita, né, a habitarmos nesse mundo de regeneração. Porque não vai ser um mundo perfeito. Né, vai ser um espírito, ainda vai predominar alguns. Ainda vamos assistir alguns capítulos, né, de perversidade, mas a maioria dos espíritos que estarão encarnados aqui serão aqueles espíritos que estarão motivados pelo desejo de fazer o bem ou de fazer uma mudança, né? A própria sociedade como um todo, apesar de tudo, eu acho que ela já se comove diante desses acontecimentos mais bárbaros, já se criam leis, já se repercute mais. Esse dia aí um vereador, acho que de Santa Catarina, foi dizer que tinha que matar os animais de rua. Isso está causando um rebuliço danado para lá, essa bobagem que ele falou, porque mataram uma freira e ninguém falou nada, e se matou um animal e tal.
E ele disse que defendeu que tem que matar os animais de rua, sabe? Quer dizer, aí isso já mexe com a sociedade, que esse absurdo que ele falou, né? Então já é um despertar, eu penso, sei lá. Pois é difícil para nós, muito difícil, perdoar essas atrocidades, perdoar isso daí. Por quê? Por que é difícil perdoar? Porque a gente ainda não aprendeu a amar como tinha que ser, tá entendendo? A gente só vai focar no crime, no defeito, na ruindade, na maldade. A gente não consegue imaginar o que está por trás daquilo ali, né? A gente não consegue, a gente só vê o mal. E o mal assusta, e o mal afasta, e aí a gente, para se proteger daquilo ali, não perdoa, de jeito nenhum. E ainda por cima descargo uma tonelada de maldições em cima dessas pessoas. É porque eu não sei amar. E aí eu volto para o ponto. A gente ainda não entendeu, não entendemos nada, não concordamos com a maldade, não fazemos mais esse tipo de coisa, que eu acredito que tenhamos feito. Eu tenho com a minha dúvida do que eu fui, né? Eu sempre boto minhas barbas no molho, mas passei dessa fase, não consigo mais praticar maldade, agora vou julgar quem faz. Né? Já estou boa o suficiente para não fazer, mas também não dou um passo à frente porque eu estou julgando aquele que faz a maldade. Por que é que eu me comporto desse jeito? Porque ainda não entendi o que é isso aí. Aí alguém pode dizer, mas e se fosse com uma filha sua? Aí mexe exatamente aonde? Nos meus brios. Aí mexer com os meus. Epa! Quando é com o outro, que eu nem sei quem é, tá lá, um desatino. Mas se mexer com os meus, aí eu vou me arvorar e vou. Orgulho. Eu orgulho. E aí eu penso nisso, eu consigo já fazer essas coisas que eu estou falando aqui? Não, de jeito maneira. Mas é uma luta diária contra esse pensamento, pedindo a Deus que afaste de mim, que afaste esse cálice de ficar defendendo a minha falta de amor para com o próximo através de justificativas. Certo? Estou dizendo que eu consigo, que eu sou essa pessoa perfeitazinha assim. Que conversa! É uma luta diária comigo mesmo. Eu só não posso deixar que esse sentimento me domine, porque eu não sei do que eu serei capaz, sabe? Não sei. Não é fácil, não é cor-de-rosa, não é algodão doce, de jeito maneira. De jeito maneira. É a gente refletir sobre e ver o que é que ainda falta em nós, o que é que está faltando em cada um de nós, e cada um sabe de si, para vencer sabe, essa barreira. Eu não quero nem ouvir falar. Bem feito, acho é pouco. Devia ter feito coisa pior. Quando a gente tiver esse pensamento assim, em relação a essas coisas, nós não estamos tão à frente assim também, não, né? Não estamos também, não. No caso lá do Tremembé, a mulher que fez isso com o marido, ela já vinha sofrendo horrores, traição, disse, daquilo outro. E quando ele foi descartá-la, ela pirou. Depressão pós-parto, tudo no mundo, mas o que é que a gente foca? No crime dela, não é? Na insanidade que ela praticou ali, na maldade que ela praticou, mas não o que levou aquilo ali. Em relação a pedófilos, não se tem justificativa. Para estuprador, não tem justificativa. Não tem. Não tem justificativa, não tem perdão. Não tem, a gente não justifica o crime. No caso da mulher lá, do Tremembé, que matou o marido, né, o empresário lá dos produtos York, ela vinha num relacionamento tóxico, piorou com a depressão pós-parto, e não teve um apoio, partiu para a violência. É justificado, não é perdoado. É justificado. Agora, um estuprador, no Instagram tem
estava aí divulgando que a mãe teve essa coragem, ela conversando com a filhinha, a menina parece que tem 4 anos, e aí ela diz, mamãe, papai tem mania de botar o dedo no meu bibiu, e quer que eu pegue no dele. Aí a mãe, o quê? Aí a menina repete, eu não gosto não, mamãe. A mãe teve coragem de expor esse diálogo, né, dela com a filha. Já uma outra, ela contando, assim, ela expôs a cara, no outro ficou só as vozes e a imagem distorcida. Mas essa outra mãe, ela mostra o rosto. E ela fala que está com a bebezinha, ela tá de resguardo ainda, estava muito cansada, aí pediu para o marido trocar a fralda da neném, ela está cirurgiada, a dificuldade que só quem sabe o que é uma cirurgia no pé da barriga, a dificuldade que é para se levantar, para se sentar, só o senhor na causa. E aí ela pediu para o marido trocar a fralda da neném, que estava suja. Aí ele foi, olhou para ela, nos olhos dela, segundo o depoimento dela, não me peça para fazer isso. Ela, por quê? Tem nojo do cocô da neném? Não, não é do cocô da neném. Eu não sei se eu vou resistir à tentação. Que tentação, menino? Eu sou homem. Você tem que me entender, eu sou homem. Então, quer dizer que você não vai conseguir resistir em ver sua filha recém-nascida nua, porque você vai sentir desejo? Qual é a justificativa para isso aí? Não tem a justificativa. É nesse ponto. Estou falando do perdão. Eu digo é na justificativa das ações aí. Fala. Eu compreendo. Mas a gente não estou aqui. Fala mais perto do fone. A gente não sabe o histórico desse espírito, né? A gente é um sem vergonha, é um. A gente tá na mesma. Eu acho que tá na mesma. No mesmo grau. Veja o grau de enfermidade de uma criatura dessa. Claro que é repulsivo, a gente só de pensar é repulsivo. É repulsivo. Quando a gente compreende a degradação daquele espírito, certo? É esse ponto que eu quero chegar. Isso. A gente, né? Para uma pessoa ter esse tipo de comportamento, é um espírito ainda endurecido, ele está altamente enfermo. Eu acho que é algo que vai além das forças dele, porque quando ele próprio vem dizer um negócio desse, que ele não sabe se tem força para resistir, é algo muito além das forças dele. Não estou querendo aqui justificar. Você está entendendo? Eu ainda pensei, eu digo, Senhor, graças a Deus que ele alertou para a mulher. A gente fica pensando, meu Deus do céu, a gente fica pensando. Praticamente. Porque a gente fica pensando, o que é que leva um homem ter desejo por uma criança? Não é uma alma extremamente enferma? Claro que é. Porque não cabe na cabeça da gente um negócio desse. Não cabe. Mas ele tem essa deficiência, né? E nós temos outras, que talvez não sejam tão graves, né? Mas nós temos outras deficiências. A dele é muito mais grave, talvez porque choca a sociedade, foge de tudo que se considera racional e humano. A gente não consegue imaginar isso que ele passa. É como aqueles maníacos, né, que não são crianças, mas que saem à procura de mulheres e atacam, estupram. É algo que deve estar inserido na alma deles, no espírito deles, que é muito forte. Né? É complicado, né? Aí entra a questão do perdão, né? Quando a gente começa a olhar por esse ângulo aí, né? Por esse foco aí. E se fosse um filho meu? Se fosse um filho seu, né? Que tivesse uma enfermidade na alma nesse grau, né? É complicado, é complicado. É por isso que eu falei que, claro que nós não estamos essa Coca-Cola toda, como eu disse, estamos ainda muito atrasados porque nós ainda emitimos pensamentos diante de uma situação dessa. Se é um monstro, se é isso e aquilo outro, né?
Mas, em comparação a essas almas que estão nessa condição, eu acho que a gente já deu passos bastante significativos. Né? Porque esse grau de perversidade, de atraso, eu acredito que a gente não tem mais. A gente tem outras deficiências. Mas são coisas que para nós já causam repulsa. Né? Enfim, é bem complicado, é bem delicado isso. Pois é, e esbarra exatamente onde eu estava dizendo, e você chegou aonde eu queria, né? A esse nível de reflexão. Porque a gente tende logo a julgar e condenar aquela pessoa que praticou a atrocidade. Sim, sim. Quando a gente se toca pelas informações que nós já temos, das enfermidades da alma, aí a gente já não joga praga no infeliz. É claro que ele tem que ser, pelas leis humanas, ele tem que responder por isso. Responder, sim. Ele tem que responder. É justiça sendo feita, justiça humana, que falha, que tudo no mundo, mas ela tem que ser feita, senão vira o caos. Porque ele vai, além de prestar conta aos homens, ele vai prestar conta para Deus, e o negócio lá é bem, é bem pior do que uma prisãozinha lá em Tremembé, né? Vai ser muito pior. Desse caso que você está falando aí, você já deixa os outros falar também, né? Mais para perto do microfone. Esse foco desse caso que a gente está trazendo aqui. Aí eu lhe pergunto você mais, uma castração seria um remédio amargo, mas faça outra. Falhou total agora. Deu a pergunta? Nem ouvi. Eu estou dizendo aqui, em um caso como esse que foi citado aqui, será que uma castração química não seria um mal necessário ou um remédio necessário para proteger a própria sociedade de forças que essa pessoa nem ela mesma consegue controlar? Eu acho que a castração não é a solução, porque não há a necessidade. Não é para a alma dele. A gente sabe que para a alma não é. Que vai continuar. Mas vai. Olha, Edu, tem mulheres estupradoras. Tem mulheres que estupram. E a penetração forçada é feita com colher de pau, com qualquer objeto que esteja à frente. Então, na castração química, não vai impedir. Tu está entendendo? Não vai impedir aquele o desejo de agredir, na verdade. Não é nem só uma questão sexual, não, erótica, não. É uma necessidade de machucar. Né? São pessoas que têm uma deficiência, tem uma substância no cérebro que não fabrica, porque eu não estou lembrado do nome agora. A Nete Guimarães explica isso bem direitinho numa das palestras dela. Então, quando a gente entende a enfermidade da alma do outro, a gente entende aquela situação e reconhece. É preciso que a justiça seja feita. Agora, para essa justiça ser feita através das minhas mãos, ou através do meu ódio, aí é quando a coisa não dá certo. Então, quando a gente entender isso, eu acredito que a gente vai entender o que é o perdão, entender o que é amar. Quando a gente se lembrar que de uma atrocidade dessas, por trás tem um espírito muito, muito adoecido, que a gente ainda não consegue entender. E por que é que a gente não consegue entender? Porque nós temos um padrão de como deve ser a vida do outro. O outro tem que ser assim, reto, andar reto o tempo todo. Nosso orgulho. Vira e mexe, a gente volta para o mesmo. Vamos deixar os outros falar, né? Senão fica só nós dois. Não falar mais nada, não. Eu encerrei minha cota por hoje. Não encerra a cota, não, que está ótimo. Estou ouvindo aqui no trabalho. Neuza não vai poder falar porque fez um procedimento cirúrgico nos dentes. Dita já falou, eu, Edu, Márcia, vai, Paulo, vai, paciência. E agora que eu. Tá correndo, não, tá, Paulo? Tá correndo? Tá, não. Não, e o pior, quando eu ia começando a
a querer apertar aqui para falar, a minha menina chegou aqui com um pacote, com um monte de pastelzinho, e eu estou com a boca entalada. Na hora Oi, do almoço, coração, mestre. Olha o coração. ela foi para uma reunião lá no salão e trouxe essas porcarias. E de porcaria eu gosto. Eu acho assim que a nossa dificuldade ainda, por mais que a gente, em nossas rodas de conversa, de estudo, de palestra, tudo, a gente ainda vai se debater muito sobre essa questão do amor, de amar. Então, para nós, réis mortais, que estamos ainda nessa busca desse aprendizado maior, talvez a expressão maior desse amor seja o perdão. Por isso que a gente não consegue perdoar. Por isso que, na maioria das vezes, 99% dos nossos perdões são sempre da boca para fora. Porque a expressão do amor, esse amor incondicional, como fala, né? É o amor de Deus, essa questão toda, é necessariamente passa pelo amor, ou pelo perdão. É por isso que o perdão está inserido naquela questão lá do Livro dos Espíritos, como Jesus entende a caridade, o perdão para as ofensas, né? Então, enquanto a gente não compreender isso, ou a gente não sentir com muito mais intensidade essa necessidade de perdoar, e que também passa esse processo pelo auto-perdão, porque, afinal de contas, a nós que estamos hoje aprendendo essas instruções que a espiritualidade nos traz, o que não nos faz melhor do que ninguém, pelo contrário, porque o próprio Cristo traz como um sinal de alerta para todo e qualquer religioso um item que é fundamental em nossas expectativas de melhoramento moral e espiritual. A quem muito for dado, mais será cobrado. Então, tudo que a gente foi conversado hoje aqui, a gente, de novo, cai nessa armadilha. Porque nós seremos muito mais culpados do que esses que a gente vê aí, principalmente hoje nas redes sociais. E aí eu acho que para nós e para a maioria é de fundamental importância desistir muito de algumas redes sociais dessas. Porque é só o que a gente vai ver agora, daqui para frente. A gente tem visto isso, de forma explícita, né? A gente tem visto isso. E isso tem mexido nas nossas estruturas emocionais. Como a nossa fé ainda não é fé inabalável, a gente se sente atingido com essas imagens a ponto de negar a nossa própria crença, as nossas próprias informações colhidas na doutrina espírita e desejar pena de morte, desejar todo tipo de castigo para essas pessoas. E a gente entra nessa sintonia. O ruim disso o problema da questão é que a gente entra na sintonia dessas pessoas, né? E o que a rede social tem feito aí é expor essas mentes que até então viviam, não adormecidas, mas viviam inquietas, inseguras, porque não tinham como se manifestar. Porque havia um certo comportamento na sociedade que reprimiam essas pessoas. Luiz falou do vereador. Para aquelas bandas também, teve um que fez uma fala que disse, falando de um buraco que estava, e uma lama que estava lá, que ele disse que era tão fétida, tão fedorenta, que o preto ganhava. As pessoas pretas ganhavam daquele odor que saía daquele buraco. Veja, mas o animal escandalizou. Então, são essas questões ainda que está na mente, está na nossa... Se a gente não comete mais o crime, como foi citado aí, os nossos são maiores. Quando eu digo nossos, porque a gente já começa a ter um despertar de uma consciência. E, hipótese alguma, querer a impunidade dessas pessoas. Por isso que a sociedade, nossas leis, mesmo com suas deficiências, suas fragilidades, porque somos pessoas deficientes e frágeis, nossas leis vão sempre mudando de acordo com a situação da época, ela vem buscando, né, punir essas pessoas. Mas é aquela punição física, que muitas vezes, por exemplo, a moça lá do cara, mesmo com todo o processo, com tudo aquilo que ela fez, cumpriu a pena dela, e hoje ela encontra mentes que sintonizam com ela, que tudo indica, provavelmente, pelo que corre abaixo do coisa, ela vai ser candidata a deputada.
correndo o risco de ser eleita. Veja, mentes que sintonizam. Então a gente acha porque a gente está no mundo físico, a gente não está no mundo espiritual. Nós estamos no mundo espiritual. Nosso planeta Terra é uma das piores regiões umbralinas. Por isso que nós vivemos com essas pessoas de boas índoles e pessoas perversas ainda. E por isso que as leis humanas precisam se adequar cada vez mais. E aí, quando eu digo se adequar na questão moral daqueles que têm a condição hoje de punir, que quando na sua maioria são mentes doentias também, que até muitas vezes se satisfazem com essas pessoas, a gente está vendo, minha gente, o cara promoveu uma guerra, matar gente agora, criança, para esconder aquelas coisas da pedofilia que ele cometeu, mas o amigo. E toda uma elite do mundo, não é só deles, para abafar o caso. E o mundo normaliza isso. Ninguém vê, ninguém comenta. Mas acha que porque um pessoal que usa burca, porque isso e aquilo outro, são isso, são aquilo, e a gente aplaude. Né? Então, a gente, enquanto aprendizes dessa doutrina, que vem mexer nesse alicerce da nosso coração, da nossa alma, a gente precisa ou deixar essas redes sociais, ou então começar a ver alguma coisa para que esse tal de algoritmo possa perceber o nosso gosto e enviar só mensagem daquilo, porque quando você olha uma coisa ruim, aí eles, opa, aquele ali, aí começam a te bombardear desse tipo de coisa, fragilizando emocionalmente quem já está fragilizado, como todos nós, né? Então, a gente ainda viu, a gente ainda está ainda com esses resquícios, esses irmãos que chegam, são aqueles espíritos que passaram muito tempo na espiritualidade, nesse processo, que vêm agora, e mais coisas virá, como diz o Kardec na Gênesis, de assustar, de praticar, da gente ver loucura. Esses espíritos que têm que reencarnar, porque não existe ninguém que não tenha que voltar à Terra. Seja quem foi que passou por aqui, fez os maiores, já estão voltando, se não já voltar, mas vão voltar. Porque é aqui, não saireis daqui enquanto não pagares até a tua última dívida. Então, a gente que está aprendendo isso e se está se deparando com essa realidade cruel, por isso que o Evangelho sempre bate nessa tecla. Fé inabalável só é aquela que pode encarar face a face o seu tempo. O nosso tempo é esse, com tendência a piorar. Agora, eu pergunto assim, se eu acredito na reencarnação, se eu acredito na imortalidade, por que eu não vou tentar fazer algo agora para mudar em mim certas concepções? Porque eu vou voltar. Teoricamente, eu vou voltar. Se eu não volto para cá, eu vou voltar para outro lugar, outro mundo. Aí imagina, eu com todos nós, com essas informações que hoje nós temos, um mundo mais rudimentar, um mundo muito mais violento e duro. Aí eu vou ter que entrar naquele padrão e achar que, para mim, catequizar, educar, moralizar, evangelizar, tem que ser com a violência? Com todas as informações que eu tenho? Ah, mas se for como Edu sempre coloca, mas se você for com esse amor, com essa mansidão, você vai ser crucificado. Sim, o Cristo foi. O Cristo foi. Quem sou eu, como foi dito aí? E outros que tentaram, se não foi pela força, quando usou o amor, foram crucificados, foram mortos. Os apóstolos, quando saíram pelo amor a evangelizar, foram mortos. Mas quando a dona Igreja Católica foi evangelizar, tomar os países do povo e querer mostrar o Deus da Igreja, eles já sabendo do que tinha acontecido com seus antecessores, eles mataram. Mataram mulheres, crianças, todos. Em nome de Deus. Do Deus que a gente acredita, que a gente confia. Né? Então é esse tempo que está nos fazendo esse convite para enfrentar. Então, o próprio Evangelho diz que desde o começo da humanidade, que o reino do céu é tomado pela força. E hoje Joana de Anjos vai trazer essa opção, o amor e a força. Então, em que momento nós vamos nos inserir nesse texto, nessa mensagem de Joana de Anjos? Se queremos conquistar esse reino não é um reino palpável, material, mas que está dentro de nós. Se eu quero buscar esse reino que está dentro de mim, se eu ainda vou fazer pela força ou pelo amor? Né?
Agora, que tipo de amor? Eu estou pensando, não é o amor de Jesus, não é o amor de Deus, porque nós não estamos ainda em condições. Mas que a gente busque, sabe, trabalhar essa questão da indulgência, do perdão. Primeiro, em primeiro plano, assim, em primeira instância, nós busquemos trabalhar isso para nós, para que a gente possa ter uma confiança maior de enfrentar o que está aí por vir, o que está acontecendo, o que está na nossa palma da mão. E assim a gente, com fé em Deus, ir superando. Fácil? Se fosse fácil, não tinha graça, né? Se fosse fácil, por só acreditar, é preciso agir. Mas é isso, nós estamos a caminho. Eu gosto muito daquela fala do Elahá, quando ele fala. Foi até que você postou no grupo. Ele foi da casa do Camil. Quando ele fala, estamos aqui na encarnação atual sendo preparados, né? Que o Brasil, coração do mundo, o coração é o que pulsa, né? Saindo para todo o povo. E nós aqui estamos não somente a concentração de espíritas e religiosos em uma parte, do caso no Brasil, tanta gente no Brasil espírita e o resto do mundo, vamos dizer assim, sem conhecimento da doutrina, eu achei bacana e eu também acho isso. Eu inclusive, costumo dizer aqui, vamos nos preparar, porque nós que já temos esse pouquinho de conhecimento, se preparar para reencarnar nesses lugares, conforme você falou aí, a proposta é essa, porque o próprio Cristo sacrificou, os apóstolos sacrificaram. Então, seremos nós, resumindo, que vamos encarnar nessas regiões mais densas do mundo, da gente aqui encarnado, nessas regiões onde a perversidade. Então, vamos se preparar, porque vamos ser nós, os próximos, a levarem essa mensagem e a receber a chibatada e a crucificação também. É verdade. Então, que a gente comece a sacrificar já agora. Porque quando a gente toma essa posse dessa consciência, desse conhecimento, que a gente começa a sacrificar algumas de nossas tendências que ainda nos limitam, né? Ainda que eu não vá para outro lugar, ou para outro mundo, ou mesmo aqui na Terra, para outro, a gente sabe que a tarefa vai ser essa, mas não é o espírita. Eu tenho que tirar da minha cabeça, porque senão eu vou transformar. Sim, a né? ideia do espírito é a ideia. Eu não vou. Eu não vou levar Kardec para o muçulmano. Eu não vou levar Jesus para o muçulmano. Eu vou levar o que Joana de Ângeles hoje veio me propor, o amor. Então, que a gente se prepare para despertar em nós essa força, para que a gente leve esse amor. E dentro daquelas correntes deles, religiosas, de crença, de vida, a gente aplique esse amor. Porque é isso que vai arrastar essas multidões para um só pastor. Mas se eu for para lá, hoje, eu vejo o jogo e a gente ainda enaltece. Tem agora a Coreia do Norte, a Coreia do Sul está fechando tudo quanto é igreja, a China já fechou. Por quê? Porque estão fazendo coisa política da religião, estão usando para mudar o sistema. Isso é outra coisa. Mas veja, se eu levo hoje Chico Xavier, se eu levo hoje, aqui no Brasil a gente tem dificuldade, a gente encontra as resistências. Por isso que a gente precisa desenvolver esse amor e essa sabedoria, porque os inimigos, entre aspas, né, ou como Kardec chamava, os detratores, ainda hoje existem. E são pessoas que têm argumento. Que se a gente não tiver, no mínimo, pelo menos, a misericórdia e o amor, a gente vai dizer, rapaz, esse cara está certo, isso não existe mesmo, não. Então, que a gente se prepare para para cumprir essa missão, né? E eu acredito que com o decorrer do tempo, nós não vamos mais precisar passar pelas situações dos apóstolos, mas que a gente vai ser rejeitado, descriminalizado, desmoralizado. Vai ser uma luta agora não é mais a luta física, não é a luta mais de arma, mas a luta moral, a luta de consciência, porque a guerra que se trava agora, a guerra que vai se travar é a guerra moral. É uma nação que está caindo em questão de moralidade, as pessoas estão descobrindo que não é essa coisa toda,
está faltando com aquele respeito que supostamente achavam que tinha, aí de novo vão usar a força, enfim, vamos se preparar e pedir a Deus que a gente volte para cá, senão que nos dê condição de, aonde for que a gente tenha que habitar, que a gente continue. É excelente, mas olha o horário. A prece, quem vai fazer? Expedito. Vai, Dita. Eu vou fazer. Vamos já para ter que sair. Então, agradecendo a Deus, a espiritualidade, aos benfeitores espirituais e agradecer aos nossos anjos de guarda, que sempre nos puxa em nossas orelhas e nos faz sempre o convite para estarmos reunidos, seja nesse momento em nossos lares, seja também em nossas casas espíritas, seja nos momentos de leitura, para buscarmos sempre uma estrutura. Essa estrutura que nos dê a condição de ampliarmos nossas mentes, a nossa compreensão para um mundo muito maior, para um universo que nos aguarda, que espera de cada um de nós a nossa contribuição. Então, em nome da espiritualidade, em nome de todos os benfeitores, de todos que nos assistem, que nos guardam, de nossas casas, de atividade, encerramos por hoje a nossa atividade. Que assim seja, Senhor. Assim seja. Assim Valeu, meu povo. seja. Deus quiser.